Olá, muito bem-vindos à nossa parte 2 do vídeo onde nós comparamos aquilo que é a criação de uma empresa para investir em imobiliário versus outras opções, como por exemplo a categoria B. Nós aqui no canal, ilustrativamente, partimos em dois, em B1 e B2, mas é só um caso meramente ilustrativo. Falámos já de várias coisas na parte 1, vamos continuar. Marco, eu se calhar avançava já para o próximo ponto, que é, ao criar uma empresa, temos uma vantagem, e também vamos já comparar com a nossa B2, não é? Que é a amortização ou depreciação, melhor dizendo, porque os imóveis depreciam-se, não se amortizam, não é? Ao contrário dos carros, salvo erro. Será, pelo menos traduzindo eu do inglês, que também conhece o código fiscal inglês, e depreciation, e portanto é depreciação, não é? E não amortização. O termo correto é depreciação para qualquer ativo de uma empresa, não só para imóveis, a verdade é essa. A amortização, até porque em português, como a palavra amortização também é utilizada para amortizar empréstimos bancários e capital, e capital geral, neste também caso, é um termo técnico em nós. Então é um termo que é utilizado nesse sentido, nós, do ponto de vista técnico, é o mais correto, embora há muita gente que utiliza amortização, mas nós preferimos sempre o termo depreciação, que é para distinguir. Claro. Mas pegando nesse ponto, o que é que temos? No caso, portanto, estamos a falar, temos o imóvel, porque aí também há que distinguir aqui uma questão que é: a depreciação só se aplica quando eu compro o imóvel para o utilizar. Correto. Utilizar no sentido de rentabilizá-lo pela posse. Agendamento, no fundo. Buy and hold, arrendamento. Que já agora... Ou alojamento local. Ou alojamento local, exatamente. Portanto, aluguer. Ou arrendamento ou aluguer. Já agora... Se eu comprar para revender, já não há exatamente. E nós estávamos a falar disso no vídeo anterior, ou há bocado. Não sei ao certo onde é que o Pedro vai cortar este vídeo, na realidade, porque nós obviamente continuámos o vídeo, mas ele ficou longo, como eu expliquei, e se por acaso quiser ter aquela isenção do IMT que nós falávamos, há bocado ou no outro vídeo, isto então já não se vai aplicar à amortização. Porquê? Porque ele entra fiscalmente, salvo erro do meu conhecimento, ele entra em inventário. Exatamente, não é? É como se fosse uma mercadoria. O meu amigo é tão ou mais especialista que eu, afinal. Não sou tanto, gostava de ser, mas não sou tanto. E portanto ele entra em inventário, é uma mercadoria, não é? Portanto, ou tratamos como... É uma mercadoria portanto, é um ativo transacionável. Exatamente. E portanto é classificado como um inventário e nessa medida não é sujeito a depreciação. Se eu tiver um imóvel que pretende alugar, seja por AL, seja por arrendamento normal, vamos chamar assim, ou arrendamento de longo prazo, eu aí sim posso depreciar. E o que é essa depreciação? É um mecanismo económico ou financeiro, ou contabilístico, ou como se queira, que reflete nas contas da empresa, ou na categoria B, mas com contabilidade organizada, em B2. seja no tal B2, que reflete a desvalorização teórica que o imóvel tem. Portanto, hipoteticamente, eu posso ter uma situação até, e acontece isso com certa regularidade, eu posso ter uma situação em que o imóvel está a ganhar valor no mercado, mas eu continuo a poder utilizar a depreciação, ou seja, ele no meu balanço está a perder valor e fiscalmente está a ser considerado um determinado valor de depreciação anual, embora na realidade eu tenha o imóvel a subir de cotação no mercado. Economicamente isso não estamos invalida, porque às vezes também é uma questão que me colocam, mas se o imóvel estiver a subir já não se... Não, uma coisa é o valor de mercado, outra coisa é o valor... Depreciação fiscal. Depreciação fiscal, exatamente. Já agora isto gerou alguma polémica na altura nos Estados Unidos, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que investe sebejamente em imobiliário, teve precisamente este problema, declarou, salvo erro, 1 bilhão, mil milhões de dólares em depreciação num ano e os ativos dele continuavam a subir. Aliás, não sei se foram estes números e eu não queria entrar aqui em grandes pormenores, nem citar uma pessoa em particular, queria falar de um exemplo para que vocês percebam melhor isto. Eu não sei se foram esses números, por favor vão ver, não vou estar com rigor a esse ponto. Muito bem, portanto, tanto em B2 como em empresa podemos... B1 não. Exatamente, B1 está fora de questão, F está fora de questão, F B, não. Aliás, G nem esquece nem não se aplica, exatamente. Estamos a falar de compra e venda. Claro. E portanto, no B2 e na empresa numa é possível... sociedade, empresa, quando nós falamos de empresa, é sociedade comercial. Não é empresário em nome individual, que não, é sociedade comercial. Exatamente. É uma sociedade unipessoal por cotas, ou uma sociedade por cotas, ou uma sociedade anónima, ou uma sociedade incomandita, embora já hajam menos, ou uma sociedade em nome coletivo, enfim. É uma sociedade comercial. Exatamente. Do ponto de vista fiscal, de uma entidade sujeita a IRC, com um número fiscal específico, e portanto uma entidade coletiva, de um ponto de vista de que é fiscalmente tratada
como tal, tem uma personalidade jurídica própria, portanto, fiscalmente é tributada à parte do indivíduo. Pode ser uma sociedade. Às vezes também surge esta questão. Temos uma sociedade unipessoal, é diferente de uma sociedade que não é unipessoal? Não, não é diferente. É exatamente do ponto de vista fiscal. Embora eu posso só tem um sócio. Só tenho um sócio, eu tenho 100% da sociedade, mas juridicamente é uma entidade à parte e fiscalmente também tem uma personalidade à parte da minha. Claro, exatamente. E tributado de formas diferentes com todas estas questões que aqui estamos a dizer, de uma forma totalmente diferente. Claro. Muito bem. A amortização, vulgo, que na realidade é a depreciação, penso que esteja arrumado. Está claro. Ou seja, esse custo, eu tenho no livro, explico esta questão com algum detalhe. Já agora, se há algum caso relativamente ao livro, há algum caso que não sabemos qual é o número do caso, mas não sei. Bem, fizemos aqui uma pausa técnica na realidade para perceber qual é o caso 3, não é? Contabilizar corretamente traz poupanças e depois tem um vídeo associado a este caso, aos compradores, como todos os casos, mas só para os compradores do livro. Muito bem, então a audiência pode ficar aqui com uma questão, que é, afinal, B2 e empresa, isto parece tudo mais ou menos a mesma coisa. Porventura não vale a pena estar aqui com este trabalho todo a fazer empresas e... Até porque, vamos ser sinceros, é um procedimento provavelmente bem mais simples, com menos custos, porque acho que a coleta, mesmo em B2, não tem custo nenhum, não é? Bem mais fácil, pode ser feito online. Também temos já a empresa na hora e, portanto, é muito rápido. É mais fácil. Mas obriga a uma escritura, o registro comercial, 360 euros ou o que for. Portanto, a audiência pode ter esta, mas espera lá, afinal isto é tudo mesmo, vale a pena? Pronto. Qual é que é a diferença? Do ponto de vista fiscal, eu depois vou-te dizer, claro. Já falámos que juridicamente é diferente, portanto, haver uma clara distinção entre aquilo que é o indivíduo, mesmo coletado em atividade, como seria o B2, e aquilo que é uma sociedade, que é uma entidade à parte, é uma entidade jurídica à parte. E isso está bem descrito neste livro. Análise financeira, comentarei eu no final algumas coisas, mas do ponto de vista fiscal então, não é tudo igual. Do ponto de vista fiscal não é tudo igual. E onde é que não é significativamente igual? Ou é significativamente diferente, diria assim, provavelmente mais claro. Portanto, genericamente, vamos pôr aqui um exemplo prático que porventura é mais fácil. Eu tenho uma determinada atividade, seja de arrendamento, da época, enfim, não é significativo para o exemplo que eu vou dar. Eu tenho uma determinada atividade que me produz 100 de rendimento e tenho 75 de custos num ano. Certo. Okay? Portanto, tenho 25 mil de lucro, por assim dizer. Matéria coletável. Pronto, exatamente. Tenho 25% de lucro contabilístico e lucro fiscal. O que é que acontece nos dois casos? Vamos supor que eu estou no B2. Se eu estiver no B2, o que vai acontecer a esses 25 mil euros é que esses 25 mil euros vão, no fundo, englobar com os restantes rendimentos que eu tenho no nível de IRS e vão ser sujeitos à taxa final de IRS que é do respectivo escalão. Portanto, estamos a falar no imposto que é progressivo, estamos a falar que esses 25 mil euros de lucro que eu tenho vão somar eventualmente a um salário. Vamos supor que eu tenho um salário de outra função qualquer que tenho. Um escalão já agora progressivo e que claramente penaliza o grande rendimento, não é? E claramente penaliza porque a progressividade é relativamente rápida, portanto, um rendimento relativamente baixo paga logo uma taxa bastante elevada. Portanto, esses 25 mil euros vão fazer com que eu tenha o meu IRS, a taxa ao qual está sujeito o meu IRS suba ou faça até disparar. Basta aquilo passar de escalão ou até 2 escalões para eu estar a pagar o IRS sobre todos os meus rendimentos de IRS. É uma taxa mais alta. Não é só sobre a parte... Isto é muito importante as pessoas perceberem. Portanto, os 25 mil euros, como vão somar aos outros rendimentos todos, portanto, voltamos sempre à lógica das gavetinhas... Versus arca. Portanto, eu aqui tenho... Vamos supor que eu tenho, e se calhar para dar aqui mais um pormenor ou outro para as pessoas perceberem. Eu tenho, vamos supor, um salário, portanto, recebo um salário na empresa, no trabalho. As minhas poupanças investo em imobiliário, tenho tal enquadramento e tenho tal atividade, e o que vai acontecer é que eu vou somar estes 25 mil ao meu salário, para efeitos de IRS. Portanto, cada um tem a sua categoria, A, B, mas o que vai acontecer é que no final do dia, para o cálculo da taxa, isto soma tudo e eu vou pagar IRS sobre tudo. E o escalão, uma taxa mais alta sobre exatamente, tudo. Porquê? Porque o escalão de IRS é calculado sobre esse valor total.
não é dividido. Portanto, por isso é que normalmente, havendo rendimentos relativamente consideráveis, o englobamento é pejorativo do ponto de vista fiscal, porque a taxa vai aumentando e não é só a taxa aumentar para um rendimento, aquilo aumenta para todos. Ou seja, aquilo que é em categoria A, podíamos estar a pagar uma taxa média de 25%, pode disparar para 35 ou para 40. 45 ou para 40, não é? Portanto, é isso que é importante. Simplesmente por haver outros rendimentos. O rendimento do A manteve-se igual. Mas porque agora temos um rendimento também na B, vai ser junto ao... E o próprio A, que originalmente só pagava, vamos dizer 25%, agora paga 40%. Portanto, isto paga é muito, tudo, muito importante perceber. Paga tudo a mesma taxa. O que nos leva aqui a uma conclusão, diria precipitada, mas de análise financeira básica, que é se efetivamente... a partir de um determinado rendimento médio, compensa criar uma empresa para que duas entidades jurídicas tenham rendimentos mais baixos. Agora, convém também dizer uma coisa, para tirar depois, eventualmente, o dinheiro da sociedade, da empresa, por assim dizer, sociedade comercial, para a esfera pessoal, provavelmente há várias formas de o fazer e nós não podemos entrar aqui nesse detalhe, pelo menos não neste vídeo e provavelmente poderemos, noutro, abordar aqui algumas coisas. A verdade é que, ao fazer esta transferência, em grande parte das modalidades que temos para esta transferência, haverá um imposto a pagar, nomeadamente sobre a forma de dividendos, em que pagamos 28%. Penso que esta questão também esteja bastante clara. Uma última questão que colocam muitas vezes, antes de eu rematar com a análise financeira, é a questão de não será afetar imóveis à empresa, porque isso só acontece na atividade, pelo menos em termos, penso que a terminologia correta seja essa, não é? Afetar imóveis à atividade. Pode ser afetar, pode ser mesmo vender. Ou vender, exatamente. Mas para a sociedade há uma compra e venda. Ou seja, eu agora, em função deste vídeo, sou um investidor, estou atrás da câmara, vi este vídeo e digo assim, de facto, em virtude do que aqui vi, parece-me que compensa eu criar uma empresa. Não é? Vou falar com um contabilista certificado, com um fiscalista, ou tenho consultoria com o Dr. Marco Libório, para ver o meu caso próprio, mas que é o ideal, isso, por isso é que eu estou a enfatizar, nada disto que aqui estamos a falar é aconselhamento fiscal e ou financeiro, ok? Vocês têm que falar, podem falar comigo em determinadas circunstâncias, mas não é, não gravo um vídeo no YouTube para suprimir essa necessidade, ok? Portanto, falei já com o fiscalista, sou a pessoa atrás da câmara, o fiscalista de facto confirma que no meu caso em particular compensa criar uma empresa e fui para casa e não perguntei isto ao fiscalista, que é, e agora como é que eu passo os meus imóveis da esfera pessoal para dentro da empresa? Muito bem. Só complementar a questão de há bocado para fechar, que, só para deixar claro, que quando não, ou seja, e isso cola um bocadinho com aquilo que vamos falar agora, quando eu não tenho esses rendimentos na categoria B e tenho os rendimentos na empresa, o tal exemplo dos 100 menos os 75 dá os 25 de lucro, esses 25 serão tributados na esfera da empresa, portanto, por essa via, estamos de facto a não prejudicar o resto do IRS. Que já exatamente, okay? exatamente. Só para, certo. Porque aí passarei a pagar dois impostos diferentes. Pago IRS na minha esfera pessoal e passo IRC a pagar IRC na empresa. Não prejudicarmos aquele ou seja, aquilo que nós estávamos a dizer, isso é um termo bastante bom, já agora, que é aquilo que estávamos a dizer de somar rendimentos ao A, ao rendimento proveniente do trabalho, e com isso prejudicá-lo, que é o termo correto, ao taxá-lo a uma taxa maior do que originalmente teríamos, ao separar esse rendimento já não prejudicamos o mesmíssimo rendimento que nós teríamos em categoria A. Exatamente. É de facto uma boa... Posto isso, há aqui essencialmente duas hipóteses de decidir, ou sendo concluído, termos chegado a essa conclusão que de facto é melhor ter a empresa. O que acontece é isto. Tenho duas hipóteses. Ou transfiro a propriedade dos imóveis, ou seja, na prática vendo os imóveis, tenho imóveis em meu nome e vendo os imóveis, crio uma empresa e vendo os imóveis para a empresa. E nesse caso, obviamente, que há aqui uma questão que é preciso sempre fazer contas, porque eu vou ter que pagar IMT nesta transação. Certo. E portanto, à partida, a não ser que a empresa também, se a empresa for de revenda, tal, etc. Já falámos. Se todos os pressupostos que estão elencados no livro. Mas à partida, por exemplo, se for para arrendamento, vamos até falar num portfólio buy and hold, as pessoas compram para arrendar. Se for para arrendamento, o que acontece é que a empresa, ao comprar-me os imóveis, vai pagar IMT. Não podemos fugir desse imposto. Não podemos fugir. Pronto, para além disso, também é preciso ter atenção ao valor que se transaciona, porque se o valor for mais elevado que aquele que eu comprei pessoalmente, eu vou ter que também pagar mais valia. Exatamente. Ou pagar imposto sobre mais valias. Pronto. É preciso ter atenção a estas duas coisas. Levando aí também o VPT em consideração. VPT, podemos, noutro vídeo, lá mais à frente, explorar. Mas há aqui estas duas situações.
Posto isto, e isto é uma hipótese, é eu vender. Portanto, vendi, certo. deixaram de ser meus, passaram a ser daquela empresa que também é minha, como é óbvio. Portanto, eu não deixo de controlar os imóveis, o que deixo é de ter a posse particular deles, passo para uma entidade que também é minha. Diretamente detenho os imóveis, mas não diretamente. Outra hipótese é ceder a utilização. Portanto, eu posso desenvolver uma atividade de arrendamento ou de alojamento local, mais uma vez, o tal buy and hold, ou seja, eu tenho para longo prazo, detenho os imóveis, o que eu posso fazer é, nomeadamente, utilizando a figura do comodato, eu posso ceder a utilização, não há IMT, porque não há efetivamente uma transação do imóvel, não há uma alteração de propriedade. Uma cedência de utilização. Uma cedência por 10 anos, por 5, por 20, o que seja. E, portanto, esses imóveis passam para a esfera da sociedade. Ou até mesmo já agora, para que fique clara também esta ideia, porque as pessoas estão a ouvir comodato e estão a ouvir outros termos eventualmente não os conhecem, um contrato de arrendamento com possibilidade de subarrendamento. Ou seja, a empresa, aliás, arrenda ao particular e essa empresa vai subarrendar a um inquilino final, por assim dizer. Não é? Exatamente, ou seja, há aqui... Pois fiscalmente é preciso, com a assessoria de um fiscalista, exatamente, não é? há aqui dois passos, que é, eu continuo sempre a ser o proprietário, mas cedo, portanto, o importante depois se é para arrendamento, se é para comodato, isso depois até, enfim, depende da sensibilidade da própria pessoa e se ela acha que está mais confortável com uma situação ou com outra e se é mais adequado ou não é. Mas pronto, esta situação é significativamente diferente da outra em que há uma venda. Portanto, a outra há uma transação, eu deixo de ter os imóveis em meu nome e passo a ter na empresa. Cenário A. No cenário B, eu continuo a ser o proprietário dos imóveis, mas não sou eu que os exploro. Do ponto de vista comercial ou empresarial, como se queira chamar, jurídico, é outra entidade. há aqui uma entidade à parte, uma empresa que eu constituí, que explora esses imóveis, seja para arrendamento, ou para ela, ou para o que for. E, portanto, eu consigo, neste caso, ir tirar as vantagens da tributação da empresa na mesma, mesmo que não transacione os imóveis para lá, ou seja, evitando não pagar o IMT. Exatamente. Aliás, evitando pagar o IMT, se é que é. E, portanto, sem transacionar, consigo buscar as vantagens à empresa porque cedi por lá os imóveis. Pronto. Depois há aqui outra questão, também relevante nesta escolha. Já agora, só dizer que isto penso que seja uma questão abordada no nosso curso FIRE. O link também estará aqui abaixo. O nosso curso FIRE é sobre independência financeira, esta ideia de nós adquirirmos um conjunto de imóveis que nos pagam rendas que cobrem os nossos custos de vida. E é de facto um conceito que sai um bocadinho fora da caixa e é um conceito poderoso, mas que nós cobrimos no nosso curso FIRE e nós de facto falamos da exploração através de empresa e do papel que isso possa ter. Também já agora no curso Multifração, que é a ideia de comprarmos um prédio inteiro ao invés de uma fração, uma moradia ou um apartamento, compramos um prédio inteiro e das várias vantagens que isso tem, que de resto constitui o grosso do meu próprio portfólio. Mas continuando então agora na outra questão... Na outra questão não, ia só chamar a atenção aqui para um pormenor que é o IMI. Exatamente. Que é não vou perder já falámos num vídeo. Já falámos, mas só para sublinhar que nesta questão, nesta equação, se quiser... A empresa paga sempre. Paga sempre. Ou seja, se eu transferir os imóveis pode ainda assim compensar, atenção, não estou a dizer que não compensa sempre, porque pode ainda assim compensar. Mas é preciso ter a noção que ao vender os imóveis para a empresa, eu vou passar a pagar um imposto que não pago, assumindo que tenho um património de 300 mil euros, vamos supor, não pago AMI a pagar. Pago. Eu pessoalmente tenho os 3 imóveis, cada um vale 100 mil euros, para simplificar, 300 mil. Eu não pago AMI. A partir do momento em que eu vendo esses imóveis à empresa, passo logo a pagar AMI na empresa. Okay? Portanto, é preciso ter noção que há aqui esta diferença que é relevante. Portanto, não quer dizer que não compense, aliás, da minha experiência até compensa praticamente sempre, mas é mais um custo a ter em conta na análise financeira que se faz. Nessa venda, só para finalizar, na hipótese da venda, é preciso ter a noção que eu ao vender, supostamente quando vendo, e esta dica acho que é importante deixar também aqui, e que no livro é falado, há até um caso que fala muito especificamente sobre esta situação, eu ao vender os imóveis, o que vai acontecer é que vou criar na empresa uma dívida a mim próprio. E a criação dessa dívida a mim próprio pode-me trazer vantagens significativas, vantagens futuras, que também poderemos aprofundar num outro vídeo para não estar a alongar, e acho que devemos, porque é um tema interessante. Portanto, este pode ser no fundo, vou-lhe chamar o gancho, que faz com que... Deverá ser o próprio caso 1, uma menos-valia pode ter algo positivo? Não, é o 10. É o 10. Mas também tem um. Não, também tem um. O 10 também tem um. Certo. Então só errei em 50%. É só em 50%, faltava o 0. E como um 0 não significa nada, não significa nada, portanto não errou. Análise financeira, meus caros. Muito bem.
Caríssimo, muito obrigado pela participação em mais um vídeo que foi de facto educativo. Eu queria agora tecer algumas considerações muito rápidas e sem amassar o Marco relativamente a esta questão de termos uma empresa. Falámos daquilo que é a diferença jurídica entre de ter imóveis a título particular e os de ter numa empresa. Isso está bastante bem coberto no livro do meu amigo Dr. Sérgio Vaz, Domina a Lei Imobiliária. O link também estará aqui em baixo se quiser adquirir. Mas eu queria dizer aqui algumas coisas. Efetivamente, investir em imobiliário é muito simples, é muito natural, é muito... enfim, é algo que não requer um grande conhecimento. Mas vocês estão-se aqui a perceber... Em todos os vídeos que nós temos, e neste em particular, que se quiserem otimizar as coisas, é preciso das duas uma, ou termos algum conhecimento específico e relativamente profundo, ou então estarmos bem assessorados nas várias áreas em que, no fundo, em que nós precisamos dessa ajuda, como sendo a parte fiscal e a parte legal. Se ainda não adquiriram o meu livro Investir em Imobiliário de 0 ao Milhão, devem adquiri-lo, o link estará também aqui abaixo. É um livro onde eu falo sobre tudo de investimento imobiliário e, só para rematar, há aqui algumas coisas que é importante dizer relativamente à criação da empresa. Primeiro, do ponto de vista de financiamento, reparem que eu e o Dr. Marco tivemos aqui a dizer e a estressar bastante esse ponto, de que uma empresa é uma entidade jurídica ou comercial, aquilo que queiram, diferente de nós e com uma entidade diferente de nós do ponto de vista de financiamento. Se vocês quiserem financiar-se e forem a um banco, também será portanto, o banco não avaliará a empresa como vos avaliará a vocês mesmos. Ponto 1. Ponto 2. Como sabem, os créditos para a empresa normalmente têm uma duração bastante mais reduzida do que aquilo que são créditos a particulares. Um caso muito concreto, em particulares podem facilmente, muitas vezes, financiar-se a 30 anos ou a mais, e numa empresa, se conseguirem a 15, já é significativo, porque as empresas, de facto, não têm essa capacidade. Agora, isso tem imensas coisas que nós agora poderíamos no fundo transpor para aquilo que seria a análise financeira do caso A e do caso B. É isso que eu ajudo muita gente na nossa consultoria na Arrow. Portanto, se precisar de ajuda, se tem um portfólio ou se quiser a minha mentoria, pode marcar uma hora comigo e eventualmente migrar para um programa de mentoria. O link estará aqui abaixo se eventualmente quiser marcar uma hora comigo sobre isso. Terei todo o gosto em ajudá-lo, mas efetivamente perceber que o ponto de vista fiscal é importantíssimo, é super relevante, mas não é o único vetor que vocês devem levar em conta ao criar uma empresa. E é por isso que nós, enfim, eu gostava de chegar aqui com o Marco e darmos aqui uma resposta definitiva, sim, compensa ou não compensa o que fosse. E quando nós dizemos depende, é porque efetivamente há muitas variáveis que têm que ser estudadas de uma determinada forma e que, enfim, requerem uma análise cuidada de várias pessoas diferentes, com várias valências diferentes, com a parte fiscal, com a parte de análise financeira e com a parte até jurídica. Meus caros, tenho a certeza que fizemos um trabalho excelente, modéstia à parte, de entregar aqui muito valor sobre esta pergunta tão badalada. Eu acho que estes dois vídeos, parte 1 e parte 2, de facto já elucidam muita gente para terem pelo menos as linhas matrizes para perceber o que fazer e quem consultar. Mais uma vez, não posso deixar de dizer isto, porque nós gostamos muito disso. Se você acha, é a única coisa que eu peço, se ganhou algum valor deste vídeo, por favor, clique no gosto, no like, subscreva o nosso canal e ative as notificações para as subscrições, simplesmente porque estamos todos coletivamente a dizer ao YouTube que finalmente há um canal em Portugal a falar seriamente destes assuntos, com uma capacidade de desmontar a mensagem de uma forma fácil, e que estamos a fazer um trabalho sério e que a nossa mensagem efetivamente merece ser partilhada e mostrada a mais pessoas. Meus caros, é tudo por hoje. Vamos ter mais vídeos para, enfim, trarei o Dr. Marco Libório à disponibilidade de nós dois, potencialmente já para a próxima semana. Portanto, até lá, bons negócios imobiliários, fiquem bem.